Você já ouviu falar sobre o princípio do tamanho? Já antecipo que esse princípio não tem nada a ver com o nosso tamanho do ponto de vista de estatura. Assista ao vídeo de hoje para você compreender esse princípio e entender como você pode utilizá-lo nos seus exercícios, nos seus treinos, no seu treinamento para tirar o melhor proveito possível e principalmente para não errar na hora de executar um exercício. Se você ficou curioso, continue aqui. Eu sou Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e esse aqui é o canal Movimento em Foco. Para conseguir explicar essa questão do princípio do tamanho, a gente tem que entender primeiro de tudo que existem tipos diferentes de fibras musculares e a gente pode dividi-los em dois grandes grupos, que são as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Fibras musculares do tipo 1, elas têm uma característica específica. Elas são fibras um pouco mais delgadas, elas têm um metabolismo preferencialmente oxidativo, ou seja, são dependentes do oxigênio para que seu metabolismo ocorra, para que ela consiga manter as contrações, e elas têm a característica de terem maior concentração de mioglobina e maior densidade capilar no músculo em que elas permeiam. E é por conta dessas características que um apelido para esse tipo de fibra é fibra do tipo vermelha. Então as fibras do tipo 1, fibras do tipo vermelha, elas acabam sendo fibras em que a gente consegue gerar uma contração sustentada, constante, resistida, porém de baixa intensidade. No outro extremo, a gente tem as fibras do tipo 2. Se a gente for analisar mais a fundo esse grupo, a gente ainda consegue subdividir em duas partes. Fibras do tipo 2A e fibras do tipo 2X, no caso dos seres humanos, mas a gente não precisa saber muito a fundo isso. Basta a gente entender o extremo. O extremo são as fibras mais rápidas. Elas são fibras mais calibrosas e robustas, que detêm um metabolismo preferencialmente glicolítico e com isso elas conseguem gerar uma contração forte e vigorosa em um curto espaço de tempo, em uma janela bem curtinha, o que torna elas bem potentes. Por conta dessa característica do metabolismo glicolítico, ela consegue trabalhar na ausência de oxigênio e é por isso também que ela tende a fadigar um pouco mais rápida. Isso torna a fibra muscular mais forte, mais potente, porém que fadiga mais facilmente. Até por conta dessa característica dele conseguir contrair e trabalhar na ausência de oxigênio, esse músculo no geral, que ele é predominantemente dotado de fibras do tipo 2, ele tende a ter menor densidade de capilar periférico. Isso torna a fibra muscular mais clara e é por isso que muitas vezes chamam essa fibra muscular de fibra do tipo 2 ou fibra branca. Agora que a gente já entendeu mais a parte da arquitetura muscular, a gente tem que entender que toda contração depende de um comando, de uma ação neuronal. E essa ação neuronal ela tem origem no que a gente chama de neurônio motor, ou neurônio alfa. Então toda vez que o neurônio alfa despolariza, ele emite o sinal para que as fibras que são por ele inervadas contraiam. A essa unidade a gente vai dar o nome de unidade motora, que é o combinado do neurônio motor com as fibras por ele inervadas. E hoje a gente precisa entender que esses neurônios eles têm tamanhos diferentes. Os neurônios que são menores, eles dão origem e inervam fibras musculares que são também menores e mais delgadas, que são aquelas fibras do tipo 1. Então, neurônios menores inervam fibras do tipo 1. Neurônios maiores, por sua vez, eles são um pouco mais robustos e inervam fibras do tipo 2. E se a gente ainda for lá a nível celular e trocar um neurônio que inerva uma determinada fibra, essa fibra tende a responder de acordo com o estímulo e o impulso dado por esse neurônio. Ou seja, se eu peguei um neurônio do tipo pequenininho e que inerva fibras pequenininhas, se eu corto ele e ponho ele para inervar fibras que são maiores, depois de um tempo recebendo os impulsos desse neurônio, essas fibras vão mudando e sua arquitetura vai se tornando mais semelhante às fibras do tipo 1. Então, no final das contas, o que determina o tipo de fibra muscular é o neurônio que inerva essa fibra. Por sua vez, o que vai determinar o tipo de neurônio e unidade motora recrutada é o estímulo dado pela tarefa, é a demanda em si. Então vamos entender na prática o que é esse tal do princípio do tamanho. Basicamente, nossas unidades motoras, elas são recrutadas de acordo com o tamanho do neurônio. Isso porque neurônios menores
têm uma menor superfície de membrana e por isso eles são excitados com maior facilidade. No entanto, os neurônios maiores, eles precisam de maior impulso elétrico ali, somado até que tenha um potencial que dispare esse neurônio e gere contração das fibras musculares. Ou seja, se eu pego, por exemplo, um movimento bem simples, como por exemplo a flexão de cotovelo, e dou uma resistência leve, o que vai acontecer? Eu solicito pouco esse sistema, começa a ter o disparo de pequenas fibras musculares, porque o potencial elétrico gerado é muito pequeno. Porém, se eu vou aumentando a resistência, gradualmente os impulsos elétricos vão aumentando e eu vou conseguindo disparar maior quantidade de fibras musculares e essa quantidade ela tende a esgotar primeiramente as fibras do tipo 1, começam a recrutar as fibras do tipo 2 ali mais intermediárias e o que acontece é que depois de um tempo aumentando a demanda dessa tarefa, aumentando a carga, eu tendo a recrutar cada vez mais unidades motoras e vou tendendo a esgotar esse músculo, chegando nas unidades motoras com neurônios maiores, porque eles são mais difíceis de despolarizar. E é por isso que eu tenho um princípio que rege a ordem de recrutamento de todas as fibras musculares. Isso é bem importante para a gente entender a demanda que a gente vai dar de acordo com o exercício que eu quero e com o objetivo que eu quero para aquele paciente. Então a gente tem agora, num contexto mais macro, dois tipos mais clássicos de músculos. Músculos posturais, que são músculos que tendem a ficar mais próximos da articulação, eles são menores, tendem a ser compostos predominantemente por essas fibras musculares do tipo 1 e eles têm o potencial de aproximar as articulações, de aproximar um osso ao outro basicamente, gerando ali estabilidade, garantindo a manutenção da postura. E é por conta desses músculos posturais serem compostos basicamente por fibras do tipo 1 que eles conseguem gerar essa tensão de aproximação com uma força bem leve e sustentada ao longo do tempo. Então, se eu quero treinar meu paciente, meu cliente, seja lá quem for, a adotar posturas bem, a melhorar a postura, por exemplo, dele na caminhada, na corrida, em situações em que ele fique por muito tempo em pé, eu tenho que dar exercícios de baixa demanda, que exijam mais resistência dessa musculatura e uma alternância coordenada dos músculos agonistas e antagonistas para que ele consiga suportar aquela postura por muito tempo. Eu posso somar também alguns movimentos periféricos tentando gerar um desequilíbrio naquele sistema, tentando dificultar a manutenção da postura, mas em momento algum eu vou querer uma super solicitação, porque caso isso aconteça, eu tendo a recrutar cada vez mais fibras maiores, dotadas de neurônios maiores, dotadas de fibras musculares do tipo 2, e esse sistema tende a colapsar e entrar em fadiga e depois de um tempo perde a postura, perde aquela sustentação que a gente deseja. Porém, se eu quero treinar esse paciente para tarefas que exijam força e potência, como por exemplo um salto, por exemplo uma corrida rápida ou um arremesso, são demandas que exigem mais fibras do tipo 2, mais esses músculos que geram bastante força e potência, como por exemplo quadríceps, glúteo, peitorais. Esses são músculos dotados dessas fibras e para treiná-lo eu preciso de uma solicitação que exija movimento em grandes amplitudes, com carga geralmente, e dessa maneira eu vou conseguir melhorar o recrutamento dessas fibras do tipo 2. Eu preciso dar uma demanda compatível àquilo que eu quero treinar e desenvolver. Então, se você chegou até aqui, você vai compreender que dependendo do objetivo que eu tenho, eu vou conseguir prescrever ou até mesmo eu vou conseguir fazer exercícios que me levem a esse objetivo, treinando mais a minha postura, treinando mais a minha potência, a minha força, e com isso eu vou ter que considerar, além do tipo de exercício realizado, a carga que eu vou solicitar e a demanda que eu vou dar na execução desse exercício. O resumo é que, se eu quero treinar postura, não adianta eu dar muita carga, aumentar muito a resistência dos exercícios. Eu vou fadigar essa pessoa, ela tende a entrar em um momento que ela perde a adoção dessa postura, a sustentação que ela mantinha. E se eu quero treinar mais a potência, não adianta eu dar uma carga leve. Eu não vou conseguir mobilizar e recrutar essas fibras que são do tipo 2 e que geram maior força. Agora, além de aprender todos esses princípios relacionados ao treinamento, agora compreendemos também
a demanda que a gente tem que dar de acordo com o objetivo de treinamento que eu tenho que entender também como que acontece o nosso aprendizado de uma nova tarefa ou o reaprendizado de uma tarefa que a gente já domina e quer executar de uma forma aprimorada. Para isso, eu vou gravar um novo vídeo que vai ser lançado na próxima semana. Então curta o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal para você continuar tendo acesso a esse conteúdo. Desde já, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!